vim para a entrevista de emprego. O grito da menina de 7 anos fez o imenso lobby mergulhar em um silêncio glacial. Em meio aos executivos de ternos caros, a imagem da criança, arrastando uma maleta de documento surrada, era um choque por si só. Mas algo ainda mais surpreendente estava para acontecer. João Alencar, o bilionário presidente do conselho, conhecido por sua personalidade fria e impenetrável, quase desabou, seu rosto tornando-se pálido como cera no momento em que ouviu o nome da mãe daquela menina. O que, afinal, havia acontecido com o magnata João Alencar? No coração de São Paulo, o arranha-céu que sediava o Grupo Alencar se erguia, um monólito de vidro e aço refletindo o sol da manhã. O edifício, um símbolo de sucesso e poder, parecia frio e inacessível. O lobby fervilhava com o vai-vem de funcionários, cada um em seu passo apressado, movendo-se em direção aos seus postos de trabalho. Aquele era um espaço preenchido por ternos de grife e o aroma de café caro, um lugar onde pessoas comuns raramente ousavam pisar. Foi então que as portas automáticas de vidro se abriram, revelando uma pequena garota. Era Lina, aparentando não mais que 7 anos. Ela segurava com as 2 mãos uma maleta de documentos velha, quase do seu tamanho, arrastando-a com um esforço visível. Suas roupas eram limpas e arrumadas, mas nitidamente simples, sem qualquer traço de luxo. No rosto pequeno de Lina, havia uma seriedade que não condizia com sua idade. Mais do que medo, seus olhos límpidos transbordavam uma determinação inabalável, a vontade de cumprir uma missão. Quando a menina deu alguns passos para dentro do lobby, um segurança se aproximou para interceptá-la. Ei, mocinha! Este lugar não é para crianças. Onde estão seus pais? A pergunta do segurança atraiu os olhares curiosos de alguns funcionários, mas Lina não se intimidou. Pelo contrário, estufou o peito e com uma voz clara e firme declarou: Bom dia! Vim para a entrevista do Grupo Alencar. Sou Lina Silva, vim no lugar do meu pai, Lucas Silva. Naquele instante, todo o ruído do lobby cessou como por mágica. O segurança que a bloqueava, o executivo que tomava seu cafezinho, o homem ao celular, todos se viraram para a pequena garota. Expressões de surpresa e incredulidade se misturavam nos rostos, alguns contendo um sorriso divertido. O segurança perplexo perguntou: Entrevista? Menina, o que você quer dizer com isso? E onde está o seu pai? A voz de Lina tremeu ligeiramente, mas ela mordeu o lábio inferior e continuou: Meu pai está doente no hospital. Ele disse que a entrevista de hoje é muito importante, que vai realizar o sonho da minha mãe. Como ele não podia vir, eu vim no lugar dele. Por favor, me deem uma chance. Sua pequena voz ecoou pelo vasto e silencioso espaço. O segurança não sabia como reagir, paralisado pela situação inusitada. Foi nesse exato momento que um homem saiu do elevador privativo. Vestindo um terno cinza impecável, João Alencar, na casa dos seus 60 anos, era o dono da empresa, um executivo implacável conhecido como Rei de Gelo. Seu chefe de gabinete correu para intervir, mas João o deteve com um simples gesto. Seu olhar estava fixo em Lina. Havia algo na audácia da menina, no brilho teimoso de seus olhos estranhamente familiares que o fez parar. Um turbilhão de emoções desconhecidas atravessou seu rosto impassível. Lina, por sua vez, não recuou diante do olhar intimidador daquele senhor. Pelo contrário, endireitou a postura e o encarou de baixo para cima. Seus pequenos punhos estavam cerrados, como os de uma pequena guerreira prestes a entrar em batalha. Na mente de João, o rosto de alguém surgiu como um relâmpago. Sua filha, Sofia. Anos atrás, ela o desafiara, determinada a lutar por seu amor, recusando-se a ceder 1 centímetro sequer. Por favor, pai, apenas me escute, a voz dela ecoou em sua mente como um fantasma. Os funcionários ao redor prendiam a respiração, observando a cena. O confronto entre o titã que comandava o Grupo Alencar e uma menina de 7 anos. Ninguém poderia prever as ondas de choque que aquele encontro improvável geraria. João continuava a encarar a criança. Algo em seus olhos frios vacilava. Impelido por uma força que ele mesmo não compreendia, começou a caminhar lentamente em direção a Lina. Todos no lobby prenderam a respiração.
A cena do Rei de Gelo se aproximando pessoalmente de uma criança era algo sem precedentes. Até mesmo seu chefe de gabinete permaneceu imóvel, sem saber como agir. Quando João parou diante de Lina, a baixa estatura da menina o forçou a dobrar ligeiramente os joelhos. Ele, que nunca havia se curvado para ninguém em toda a sua vida, estava agora no nível dos olhos de uma criança de 7 anos. Sua voz, normalmente carregada de autoridade, saiu com um esforço para soar suave, mas um leve tremor era perceptível. Você disse que o nome do seu pai é Lucas Silva. Lina assentiu com a cabeça. João hesitou por um momento antes de fazer a próxima pergunta, desta vez com uma cautela ainda maior. E sua mãe? Os olhos claros de Lina o encararam diretamente. A menina respondeu com uma dicção perfeita. O nome da minha mãe é Sofia Alencar. Ela está no céu, mas o papai diz que é o nome mais lindo do mundo. Sofia Alencar. No instante em que o nome ressoou pelo lobby, o mundo de João parou. Seu rosto ficou pálido, e a caneta tinteiro que segurava caiu no chão de mármore com um ruído agudo. Seu corpo balançou, e o chefe de gabinete correu para ampará-lo, mas os olhos de João permaneceram fixos em Lina. Um silêncio chocante tomou conta do ambiente. Alguns funcionários estavam de boca aberta, outros instintivamente pegaram seus celulares para registrar o momento, mas rapidamente os abaixaram sob os olhares de reprovação ao redor. Os funcionários mais antigos que sabiam o que o nome Sofia Alencar significava, se entreolharam com expressões de pura incredulidade. O olhar de João desceu lentamente para o pescoço da menina. Ali pendurado, havia um colar de prata desgastado com um pequeno pingente em forma de estrela. Ao vê-lo, João mal conseguia respirar. Era exatamente o mesmo colar que ele havia dado à sua Sofia, de 7 anos, como presente de aniversário, 30 anos atrás. Presidente, o senhor está bem? A voz urgente do chefe de gabinete soou distante. João não conseguiu responder. Memórias do passado o assaltavam como uma tempestade. A filha que partiu para a Alemanha contra sua vontade, a filha que ele nunca perdoou, a filha que ele nunca mais viu. O rosto de Sofia se sobrepôs ao da menina à sua frente. Lina olhou para o senhor que parecia prestes a desmaiar com preocupação genuína. Ela estendeu sua mãozinha e segurou a mão grande de João. Vovô, o senhor está bem? Eu fiz algo errado? O toque quente e pequeno daquela mão trouxe João de volta à realidade, mas ele ainda não conseguia formar palavras. A muralha de ferro que ele construíra ao redor de si mesmo por toda a vida estava ruindo. O chefe de gabinete e os seguranças o ajudaram a ir para o elevador privativo. Lina observou a cena atônita, e então se abaixou para pegar a caneta tinteiro que havia caído. Era uma caneta cara, preta com detalhes dourados. A menina a segurou com cuidado. É a caneta do vovô. Preciso devolver para ele depois. Os funcionários ao redor, ainda em choque, começaram a cochichar. O nome Sofia Alencar e a reação do presidente. Todas as peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar. Seria aquela criança a neta do presidente? E quem então era Lucas Silva? Dentro do elevador, João lutava para recuperar o fôlego. Sofia Alencar. Como ousam dizer esse nome na minha frente? Ele cerrou os punhos. Existem tantos homônimos no mundo, mas o olhar daquela menina era idêntico ao de Sofia. Até a expressão teimosa que ela fazia quando queria algo. E aquele colar? O pingente de estrela que ele mesmo escolheu. Por que estava com aquela criança? A razão gritava que era coincidência, mas seu coração já parecia conhecer outra resposta, batendo descontroladamente. Devo levá-lo ao hospital, presidente? Perguntou o chefe de gabinete. Ele balançou a cabeça negativamente. Pela primeira vez em décadas, lágrimas se formaram em seus olhos. Aquele candidato. Lucas Silva, a voz de João era baixa e trêmula. Com a confusão de hoje pode haver problemas de imparcialidade com os outros candidatos. Informe ao RH que a oportunidade da entrevista deve ser concedida igualmente a ele.
Superficialmente era uma ordem para garantir a justiça, mas o chefe de gabinete entendeu o peso por trás daquelas palavras. Certifique-se de que ele seja entrevistado. João continuou, e investigue discretamente sobre esse Lucas Silva e a menina. Lina Silva, ela disse? Investigue-o silenciosamente. Muito silenciosamente. Quando o elevador chegou à cobertura, João parecia ter recuperado a compostura. Mas por dentro, uma tempestade se formava. Ele nunca imaginou que encontraria um traço de sua filha, que ele acreditava morta para ele, na forma de uma neta. Aquele foi o primeiro momento em que a fria suspeita de João começou a se transformar em uma observação meticulosa. Fosse qual fosse a verdade, ele precisava saber. A ordem de João foi executada imediatamente. Após uma série de eventos inesperados, Lucas conseguiu fazer a entrevista. Ele se desculpou repetidamente pela atitude impulsiva da filha, mas respondeu com precisão às perguntas afiadas dos entrevistadores. Ele demonstrou sua experiência adquirida na Alemanha e sua aguçada capacidade de análise de mercado, provando seu valor. No final, recebeu a notificação de que havia sido contratado. No entanto, desde o primeiro dia de trabalho de Lucas, a empresa começou a ferver com rumores invisíveis. No elevador, na copa, nos banheiros, os cochichos eram incessantes. Você viu o novato que começou hoje? É o pai daquela menina do lobby. Ouvi dizer que o presidente quase desmaiou conversando com a menina. E o pai foi contratado na hora. Não é óbvio demais? Lucas sentia os olhares explícitos sobre ele. Colegas que respondiam aos seus cumprimentos com estranheza, superiores que evitavam conversar com ele. Ele percebeu que havia se tornado o protagonista de um grande boato, a contratação por nepotismo, por ser pai da neta do presidente. Mas a única coisa que podia fazer era provar seu valor com seu trabalho. Lucas mordeu o lábio e caminhou para sua mesa. Alguns dias depois, em uma reunião de diretoria, João trouxe à tona um assunto inesperado, uma proposta atípica para ele. Parece que os problemas com os filhos dos funcionários são sérios hoje em dia. A empresa deve liderar o caminho no bem-estar dos empregados. Quero que abra imediatamente um espaço infantil de alto nível dentro da empresa para os filhos dos funcionários. Todo o financiamento virá diretamente de mim. Os executivos não conseguiram esconder suas expressões de surpresa. O presidente, famoso por seu desinteresse no bem-estar dos funcionários, de repente queria um espaço infantil? Ninguém se atreveu a se opor, no entanto. Apenas Ricardo Vargas, o diretor executivo, observou João com um olhar penetrante. Ele parecia ter percebido que havia outra intenção por trás daquilo. João pensou consigo mesmo: preciso manter aquela criança Lina por perto. Preciso ver tudo com meus próprios olhos. Não posso confiar em nenhum relatório até ter certeza. O espaço infantil da empresa, batizado de Espaço Kids Alencar, foi concluído em apenas uma semana sob a ordem especial do presidente. Era um ambiente perfeito, com instalações de última geração e professores especializados. O RH incentivou Lucas a matricular Lina, assegurando que era um benefício da empresa e que ele não deveria se sentir pressionado. Após alguma hesitação, Lucas aceitou a oferta. No primeiro dia de funcionamento do espaço, João foi até lá com o pretexto de inspecionar as instalações. Crianças brincavam e conversavam em meio a brinquedos caros e livros coloridos. Com uma expressão séria, João percorreu o local até encontrar Lina, desenhando sozinha perto da janela. A menina segurava um giz de cera e se concentrava em seu desenho. João hesitou, depois se aproximou sem jeito. Em toda a sua vida, ele nunca aprenderá a conversar com uma criança de 7 anos. Pigarreando, ele perguntou: O que você está desenhando? Lina olhou para o estranho senhor. Sem demonstrar surpresa, ela largou o giz de cera e respondeu com clareza: minha mãe. Ela está no céu, mas ela tem o sorriso mais lindo. Naquele momento, João sentiu um nó na garganta. O olhar destemido da menina era idêntico ao de sua falecida filha. Vendo parado sem palavras, Lina falou novamente: O senhor também sabe desenhar? Vamos desenhar juntos. Ela estendeu um giz de cera para ele, mas João não conseguiu pegá-lo.
Ele não era mais um observador frio. Era apenas um avô, desajeitado e atormentado pela culpa. Foi então que Lina tirou algo de sua pequena mochila. Vovô, isto é seu, não é? Na mão da criança estava a caneta tinteiro de João. A mesma que ele havia derrubado no lobby. Lina a estendeu cuidadosamente para ele. O senhor deixou cair naquele dia. Eu guardei para devolver, mas não sabia como encontrá-lo. João pegou a caneta daquela mãozinha. O metal frio tocou a ponta de seus dedos, mas seu peito se aqueceu. Aquela criança havia guardado seu pertence com tanto cuidado por dias. Obrigado, a voz de João estava consideravelmente mais suave do que o normal. Ele olhou para a caneta e acrescentou: a ponta tem um pequeno arranhão, provavelmente de quando caiu no chão naquele dia. Esta caneta é muito antiga. Eu a uso desde que era jovem. Com olhos curiosos, Lina perguntou: então é muito importante para o senhor, né? Que bom que eu não perdi. Com essa observação, João ficou sem palavras por um momento. Aquele pequeno coração, esforçando-se para não perder algo importante. Quando foi a última vez que ele recebeu um gesto de cuidado tão puro? Muito obrigado, Lina. Se não fosse por você, eu talvez nunca mais a encontrasse. João guardou a caneta cuidadosamente no bolso interno do paletó. Ele olhou para Lina e pensou: será que esse coração caloroso é algo que ela herdou de Sofia? Quando criança, Sofia também cuidava dos outros dessa maneira. Lina, qual é a sua cor favorita? Lina respondeu sem hesitar: azul. Papai disse que era a cor favorita da mamãe. Azul. Era também a cor favorita de Sofia. Uma emoção pesada se moveu dentro do peito de João. Seria coincidência? Ou... Naquela noite, pela primeira vez em anos, João abriu um velho álbum de fotos em seu escritório. Ele olhou por um longo tempo para uma foto de Sofia aos 7 anos, sorrindo em um vestido azul. Então, pegou novamente a caneta tinteiro sobre a mesa. A caneta que uma mãozinha havia guardado com tanto carinho por dias parecia mais pesada do que nunca, como se contivesse o coração caloroso da criança. A partir daquele dia, João passou a visitar o espaço infantil com frequência. Às vezes com a desculpa de levar documentos, outras vezes sem pretexto algum. Suas visitas frequentes criaram um novo boato, de que o presidente estava dando atenção especial àquela criança, e o mal-entendido em torno de Lucas cresceu descontroladamente. Um dia, vendo um desenho de Lina, João perguntou: você sente falta da sua mãe, não é? Lina assentiu. Sim. Mas o papai disse que a mamãe está sempre ao nosso lado. Mesmo que a gente não veja, ela está nos protegendo. O coração de João doeu como se estivesse sendo rasgado. A filha que ele não protegeu, e a criança que ela deixou para trás. Será que essa menina é mesmo minha neta? E se for, o que eu devo fazer? Sem encontrar respostas, João apenas olhou para as pequenas mãos de Lina. A reunião da equipe de estratégia de marketing estava em pleno andamento. Lucas abriu os materiais de análise de mercado que havia preparado durante a noite. Dados comparando os mercados alemão e brasileiro, análise de tendências de consumo e uma nova estratégia de marketing. Sua proposta lógica e sistemática parecia impecável. No entanto, o gerente da equipe folheou os documentos superficialmente e bufou. Sendo um protegido de Ricardo Vargas, ele não tinha intenção de reconhecer Lucas desde o início. Senhor Silva, sua paixão é admirável. Mas nós temos nossos próprios métodos aqui. Não seria melhor evitar se destacar demais? A vida corporativa tem suas regras, sabe? O tom sarcástico fez outros membros da equipe rirem. Alguns riram abertamente, outros desviaram o olhar. O rosto de Lucas ficou vermelho, mas ele cerrou os punhos e permaneceu em silêncio. Ele sabia que qualquer objeção apenas provocaria mais zombaria. Após a reunião, a caminho da Copa, Lucas ouviu a conversa de seus colegas. Aquele cara ainda acha que foi contratado por mérito próprio. Deixa ele. Logo vai começar a se achar, confiando na proteção do presidente. Vamos ver quanto tempo dura. Caminhando pelo corredor frio, Lucas sentiu a muralha invisível que o cercava. Ali ele não era Lucas Silva.
Era apenas o pai da neta do presidente, um funcionário privilegiado que entrou por indicação. No banheiro, lavando o rosto com água fria, Lucas se encarou no espelho. Estava exausto, sim. Mas seu olhar permanecia firme. Eram mais de 11 da noite quando Lucas chegou em casa. Ele abriu a porta silenciosamente. A sala de estar estava iluminada apenas por uma pequena luz e Lina já dormia. Ele foi até o quarto da filha, ajeitou o cobertor e acariciou seus cabelos. O papai chegou tarde, meu anjo. Me desculpe. Sobre a pequena escrivaninha havia um desenho de Lina. Ela, a mãe e o pai, de mãos dadas. O coração de Lucas se apertou. Na sala, ele pegou um velho álbum na gaveta da escrivaninha. Estava cheio de fotos de seus tempos de estudante na Alemanha com Sofia. Em frente ao castelo de Heidelberg, às margens do rio Neckar, no mercado de Natal. Nas fotos, Sofia tinha a expressão mais feliz do mundo. Lucas abriu um dos livros de marketing de Sofia. As páginas estavam repletas de anotações com a caligrafia dela. A arte de mover o coração das pessoas. A sinceridade atravessa fronteiras. Veja a pessoa, não o consumidor. Lucas passou os dedos sobre as anotações. Parecia que o calor de Sofia ainda estava ali. Sofia, meu amor, você estava certa. O mundo é frio e cheio de preconceitos, ele sussurrou para a foto. Mas você sempre dizia que a sinceridade sempre vence no final. Eu não vou desistir. Pelo seu sonho e pela nossa Lina. Vou provar que você não estava errada. Ele ligou o computador novamente e começou a refazer do zero o plano de negócios que havia sido ignorado na empresa. A luz azul do monitor iluminava seu rosto determinado. Lucas se lembrou de sua última conversa com Sofia. No leito do hospital, respirando com dificuldade, ela havia dito: querido, cuide da nossa Lina. E do sonho que eu não pude realizar, ele prometeu a ela naquele dia. Que ele mostraria ao mundo o verdadeiro marketing que ela desejava, aquele que move o coração das pessoas. Trabalhando até às 3 da madrugada, Lucas olhou pela janela por um momento. As luzes de São Paulo brilhavam. Em algum lugar lá fora estava o pai de Sofia, aquele homem frio. Lucas ainda não sabia que aquele homem os observava. Um dia seu pai vai entender. Vai entender a pessoa incrível que você foi. E o quanto a Lina se parece com você. O cansaço de Lucas não era apenas físico. Era a saudade da esposa, a responsabilidade pela filha e o compromisso de provar seu valor ao mundo. Ele estava lutando sozinho, mas nunca se sentia só. Porque ele acreditava que Sofia estava sempre ao seu lado. Tarde da noite, João estava sozinho em sua sala na presidência. Sobre a mesa, havia um arquivo com a inscrição, informações pessoais de Lucas Silva e Lina Silva, preparado pelo seu chefe de gabinete. Ele já o estava lendo pela terceira vez. O arquivo descrevia com sobriedade a vida simples do casal em Heidelberg, Alemanha. O início do casamento de Sofia e Lucas em um pequeno apartamento, o registro do nascimento de Lina e o súbito acidente de carro de Sofia, 5 anos atrás. E o processo de Lucas criando a filha sozinho e voltando para o Brasil. Tudo estava ali. João voltou o olhar para o monitor em sua mesa. A tela exibia imagens das câmeras de segurança do Espaço Kids Alencar. Em um vídeo gravado, Lina brigava com um amigo durante uma brincadeira. Mas em vez de ficar com raiva, ela foi a primeira a estender a mão. Desculpe. Foi minha culpa. A mão de João parou. Era exatamente a mesma atitude de Sofia quando criança, teimosa, mas sempre admitindo seus erros prontamente. Ele se recostou na cadeira e fechou os olhos. Tudo isso pode ser uma coincidência? João se perguntou. Uma criança que se parece com Sofia, com o colar que Sofia tanto estimava, casada com o marido de Sofia. Será que o destino está me testando? Se ela for minha neta, como posso lidar com os anos perdidos? E se não for, terei que abandonar até mesmo este fio de esperança. Ele concluiu que não podia mais se torturar apenas com pistas emocionais. Por mais doloroso que fosse, ele precisava enfrentar a verdade clara. João estendeu a mão e apertou o botão do intercomunicador. Chame o chefe de gabinete.
Pouco depois, o chefe de gabinete entrou discretamente. Era a primeira vez que era chamado àquela hora. João olhou pela janela e falou sua voz mais pesada que o normal. Isto fica apenas entre nós. O chefe de gabinete respondeu com uma expressão tensa. Do que se trata, presidente? João se virou lentamente. Havia uma expressão de determinação em seu rosto. Entre em contato com o melhor laboratório de genética do país e solicite um teste de paternidade entre mim e a menina, Lina Silva. Os olhos do chefe de gabinete se arregalaram. Mas ele rapidamente baixou a cabeça. Conduza com o mais alto nível de segurança, e os resultados devem vir diretamente para mim, sem passar por você. Não tolerarei o menor erro ou um pingo de boato. A voz de João era firme. Não era uma simples ordem. Era uma decisão crucial que determinaria o resto de sua vida. Depois que o chefe de gabinete saiu, João ficou sozinho novamente. Ele tirou uma foto antiga da gaveta da escrivaninha. A pequena Sofia abraçando seu pescoço, sorrindo. Como ela era adorável naquela época. Quando tudo começou a dar errado. Sofia. João sussurrou, acariciando a foto. Você realmente deixou essa criança para trás? Se sim, esta é a última chance que você está me dando? Seus olhos ficaram vermelhos. Ele, que nunca chorou em toda a sua vida, não conseguiu se conter naquele momento. João decidiu. Fosse qual fosse a verdade, ele a aceitaria. Mesmo que o levasse ao inferno ou que fosse sua salvação. O amanhecer de São Paulo começava a clarear do lado de fora. João se levantou e foi até a janela. Em algum lugar, Lina estaria dormindo. E Lucas talvez estivesse trabalhando a noite toda novamente. Aguardem só mais um pouco, disse João em voz baixa. Assim que eu confirmar a verdade, farei o que precisa ser feito, fosse o que fosse. Este foi o ponto de virada, onde João passou de um observador frio para um observador ativo, e logo para um avô em ação. Era a hora do lanche da tarde no Espaço Kids Alencar. Uma jovem professora chamou as crianças com uma voz alegre. Em suas mãos, havia um pacote de biscoitos de chocolate com pedaços de castanha. As crianças se aproximaram, estendendo as mãos. Naquele exato momento, João abriu a porta do espaço. Ele viera ver Lina novamente, usando uma vistoria como desculpa. No momento em que a professora ia entregar um biscoito para Lina, a menina balançou a cabeça com firmeza e deu um passo para trás. Professora, eu não posso comer castanha. Meu corpo coça e fica difícil de respirar. O passo de João congelou. Ele sentiu seu coração despencar. Seu rosto ficou pálido em um instante. A mesma alergia fatal a nozes que ele e sua filha Sofia tinham. Com exatamente os mesmos sintomas. Na mente de João, uma memória de 30 anos atrás brilhou como um raio. O dia em que a pequena Sofia foi levada às pressas para o pronto-socorro depois de comer amendoim. O médico havia dito, isso é uma condição genética. O senhor também precisa ter cuidado. Sem perceber, João se aproximou rapidamente. Sua calma habitual havia desaparecido. Sua mão grande agarrou o pulso da professora, e o pacote de biscoitos caiu no chão. O espaço inteiro congelou. Vocês não verificam as informações pessoais das crianças corretamente? Poderia ter acontecido algo grave. A voz de João ecoou pelo ambiente. Sua voz tremia. Era um tremor mais próximo do medo do que da raiva. Era a primeira vez que o chamado Rei de Gelo demonstrava tanta emoção. A professora ficou de boca aberta, sem palavras, e as crianças se entreolharam, assustadas. Lina piscou seus grandes olhos, surpresa com a reação repentina do vovô. Mas logo estendeu sua mãozinha e segurou a mão trêmula de João. Era um toque quente e suave. Está tudo bem, vovô. Eu só preciso ter cuidado. Não fique bravo. João olhou para aquela pequena mão. Aqueles dedos delicados envolvendo sua mão áspera. Quando Sofia era pequena, ela também segurava sua mão assim. Os olhos de João ficaram vermelhos, mas ele se esforçou para controlar suas emoções. Os olhares ao redor eram intensos. Todos testemunhavam aquela cena estranha.
Naquela noite a empresa estava em polvorosa. O boato de que o presidente estava cuidando pessoalmente até da alergia daquela criança se espalhou como fogo. No elevador, no banheiro, na área de fumantes, os cochichos dos funcionários não cessavam. Você ouviu? O presidente gritou com a professora por causa daquela menina. A alergia deles é a mesma. Isso não é coincidência. Dizem que a menina é na verdade a filha escondida do filho do presidente. Não, eu ouvi que é a filha que a filha dele mandou do exterior. Os rumores se multiplicavam. O que começou como uma simples especulação com o tempo evoluiu para uma história detalhada. Chegou ao ponto de o boato mais sensacionalista se espalhar, que o presidente estava quebrando a regra de sucessão do filho mais velho para fazer da neta sua herdeira, e por isso estava promovendo o genro. Na Copa, um gerente sussurrou para um colega: pense bem. Faz sentido ele de repente criar um espaço infantil e cuidar tanto assim da filha de um funcionário novato? Além disso, o pai foi contratado na hora, sem sabermos de suas qualificações. É verdade. Tem algo aí. O presidente não é de agir sem motivo. Conversas como essa aconteciam por toda a empresa. Lucas sentia os olhares das pessoas sempre que passava pelo corredor. Olhares complexos, misturando pena e inveja, curiosidade e desprezo. Ele voltava para sua mesa em silêncio, mas os sussurros que ouvia pelas costas eram como facas afiadas em seu peito. Enquanto isso, no escritório do diretor executivo, no último andar, Ricardo Vargas ouvia o relatório de um de seus subordinados. Um sorriso frio se espalhou por seus lábios. Após anos trabalhando sob a sombra de João, esperando por uma oportunidade, parecia que seu momento finalmente havia chegado. O presidente reagiu de forma tão intensa por causa de uma alergia? Sim, diretor. Há várias testemunhas. E entre os funcionários, já é um fato que a menina é neta do presidente. Ricardo se recostou na cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Um plano já se formava em sua mente. A fraqueza do presidente. A fraqueza que ele tanto procurou finalmente apareceu. Ele abriu um arquivo secreto de sua gaveta. Projeto de parceria tecnológica de condução autônoma com a Schmidt AG da Alemanha. Usando este projeto gigantesco, que seria um motor de crescimento da próxima geração do Grupo Alencar, ele sentiu que poderia virar o jogo. O escritório de Ricardo Vargas ficava em um canto do andar mais alto do prédio. Dali a vista noturna de São Paulo se estendia, um símbolo de poder. Mas naquela noite sua atenção não estava na paisagem, e sim nos documentos espalhados sobre a mesa. Ricardo convocou secretamente 5 executivos de sua confiança. Todos eram subordinados leais que ele cultivara ao longo de muitos anos. Assim que a porta se fechou e o último executivo se sentou, Ricardo levantou-se lentamente de sua cadeira. Seus movimentos eram lentos e calculados, como os de um predador espreitando sua presa. Ele jogou um arquivo grosso no centro da mesa. Com um baque, alguns papéis se espalharam, revelando o título: Proposta de Parceria Tecnológica de Condução Autônoma com a Schmidt AG da Alemanha. Como todos vocês sabem, este projeto é o negócio central que definirá os próximos 10 anos do Grupo Alencar. Se tivermos sucesso, nos tornaremos o número 1 do setor. Se falharmos, ficaremos para sempre atrás de nossos concorrentes. A voz de Ricardo era baixa e calma, mas continha uma intenção afiada como uma lâmina. Ele examinou o rosto de cada um lentamente. Nos olhos de seus subordinados, ele leu uma mistura de tensão e expectativa. No entanto, nosso presidente parece estar distraído com outras coisas ultimamente. Não sei se está ficando senil, mas ele está abalando a empresa inteira por causa daquela filha ilegítima e seu marido. Um sorriso de desprezo roçou seus lábios ao pronunciar a palavra ilegítima. Ele pegou o copo de água sobre a mesa e tomou um gole, fazendo uma pausa. Enquanto seus subordinados prendiam a respiração, esperando por suas próximas palavras, o ar na sala ficava cada vez mais pesado. Se continuarmos assim, pode chegar o dia em que nós, que dedicamos nossas vidas a esta empresa, teremos que nos curvar àquele novato. Vocês querem um futuro assim? Seus subordinados balançaram a cabeça em uníssono. Um deles falou hesitante: Diretor, qual é o seu plano? Com uma expressão satisfeita, Ricardo sentou-se novamente.
O rangido da cadeira quebrou o silêncio. Ele entrelaçou os dedos e apoiou o queixo sobre eles. Seu olhar era frio e calculista, como se olhasse para as peças em um tabuleiro de xadrez. Vou recomendar fortemente Lucas Silva como gerente deste projeto. A declaração surpreendeu seus subordinados. O diretor mais velho perguntou, alarmado: diretor, isso é muito arriscado. E se o Lucas Silva tiver sucesso? Ricardo levantou a mão para interrompê-lo e soltou uma risada debochada. O som ecoou friamente pela sala. Sucesso? Para ter sucesso, é preciso ter a chance de ter sucesso. Ele se levantou e caminhou até a janela. Com as mãos cruzadas nas costas, ele olhou para a vista noturna. Sua silhueta parecia ainda mais imponente na escuridão. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto refletido na janela. Nós vamos dar a ele todos os holofotes. Como se ele fosse o salvador do grupo Alencar. Vamos vazar para a imprensa e transformá-lo em um herói internamente. Ricardo se virou. Seus olhos brilharam. Frios e focados como os de uma cobra que encontrou sua presa. E quando ele estiver no ponto mais alto, vamos chutar a escada debaixo de seus pés. Temos que mostrar claramente ao presidente e a todos os funcionários que o que sobe tem que descer. Ele voltou para a mesa e tirou outro documento da gaveta. Nele, o currículo e as fraquezas de Lucas estavam meticulosamente detalhados. Pequenos erros de seus tempos de estudante na Alemanha, registros de um período instável após a morte de sua esposa. Tudo estava lá. Gerente Kim, você aciona seus contatos na imprensa para promover o Lucas Silva. Diretor Park, entre em contato com nossos intermediários na Alemanha e altere sutilmente as condições da Schmidt. Ricardo deu suas ordens de forma organizada. Com os papéis de cada um definidos, as expressões de seus subordinados tornaram-se sérias. Isso não era um simples complô, mas um golpe de Estado meticulosamente planejado. E o mais importante é aquela garotinha. Ricardo pegou uma foto de Lina. Na foto tirada no espaço infantil, a criança sorria radiantemente. Esta criança é a fraqueza do presidente. Se a usarmos no momento certo, podemos derrubar até mesmo ele. Seus olhos agora ardiam com ambição e inveja. Para ele, que viveu 30 anos na sombra de João, isso não era apenas vingança. Ele acreditava que era uma luta justa para recuperar o lugar que legitimamente lhe pertencia. Mas em sua crença se escondia a crueldade de usar até mesmo uma criança inocente. A reunião terminou e os subordinados saíram um a um. Sozinho, Ricardo olhou pela janela e sussurrou: João Alencar, sua era acabou. Agora é a minha vez. Seus olhos brilhavam sinistramente na escuridão. Como os de um predador que finalmente encurralou a presa que esperou por tanto tempo. Alguns dias depois, em uma noite escura e chuvosa, João estava sentado sozinho em seu escritório, encarando o envelope branco sobre a mesa. O envelope, com o logotipo do melhor laboratório de genética do país, estava ali desde a manhã, mas ele não tivera coragem de abri-lo o dia todo. Do lado de fora, o som das gotas de chuva batendo na janela quebrava o silêncio. A mão de João se moveu lentamente em direção ao envelope. Mas no momento em que tentou pegá-lo, sua mão tremeu sutilmente. Ele, que nunca piscou diante de contratos de bilhões, estava apavorado diante de uma única folha de papel. E se não for? E se for apenas uma coincidência? Mas e se for? Seu coração oscilava violentamente entre a esperança e o medo. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Abriu o envelope cuidadosamente com um abridor de cartas. Seus dedos tremiam cada vez mais enquanto desdobrava o papel. Seu olhar percorreu o documento cheio de termos médicos e parou na última linha. Probabilidade de parentesco, 99,99% compatível. Naquele instante, o mundo de João desmoronou. O papel escorregou de sua mão e caiu sobre a mesa, e ele se afundou na cadeira. No início, nenhum som saiu. Sua garganta parecia fechada, e ele mal conseguia respirar. Então, de repente, algo explodiu de dentro de seu peito. Eram soluços. Ele, que segurou as lágrimas por mais de 60 anos, finalmente desabou.
Seus ombros tremiam e lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Não era apenas tristeza. Era uma explosão de emoções complexas, misturando arrependimento, culpa, saudade e remorso. Sofia. Sofia, minha filha. João chorou debruçado sobre a mesa. A culpa por ter rejeitado sua filha até o fim, por não ter criado uma única oportunidade de reconciliação, o esmagava. E o fato de que sua filha havia partido, deixando para trás uma neta que ele nem sabia que existia, rasgava seu coração. Naquela noite, às 10 horas, João decidiu que não aguentava mais sozinho. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone. Hesitou ao discar o número de Lucas, mas finalmente apertou o botão de chamada. Senhor Silva, venha à minha casa imediatamente. Venha sozinho. Lucas não sabia por que o presidente o estava chamando. A gravidade em sua voz era incomum. Será que ele vai me demitir? Ou houve algum problema com a Lina? Com o coração ansioso, ele pediu a uma vizinha para cuidar de Lina adormecida e pegou um táxi. Atravessando a chuva, chegou a uma enorme mansão no bairro dos Jardins. Guiado pelo mordomo até o escritório, Lucas ficou sem fôlego. As fotos que cobriam uma parede inteira prenderam sua atenção. Eram todas fotos de Sofia. Desde bebê no jardim de infância, na escola primária, no ensino médio e até os 20 anos. Os dias felizes de Sofia estavam ali. As pernas de Lucas fraquejaram. Uma realidade inacreditável o atingiu. A suspeita que ele tinha se transformou em certeza. Você era o pai da Sofia? A voz de Lucas tremia com traição e raiva. O pai de quem Sofia sentia tanta falta. O pai com quem ela nunca se reconciliou. E esse pai era o presidente que o contratara. João se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e as marcas de lágrimas eram visíveis em seu rosto. Sim. Eu sou esse pai indigno. Os punhos de Lucas se cerraram. As emoções que ele guardara por 5 anos explodiram. Ele deu um passo à frente, elevando a voz. Você sabia? Sabia o quanto a Sofia sentia sua falta? Que até no leito de morte, ela disse que perdoava o pai, que o amava. Que ela esperava que você a visitasse pelo menos uma vez. Os joelhos de João cederam. Ele caiu de joelhos no chão. Ele, que nunca se curvou para ninguém, desabou completamente na frente de seu genro. Sua voz foi interrompida por soluços. Eu estava errado. Eu praticamente matei minha própria filha. Achava que dinheiro e fama eram tudo, mas empurrei para longe a coisa mais preciosa com minhas próprias mãos. Lucas olhou para o velho homem caído no chão. Raiva e compaixão se misturavam. Se Sofia estivesse viva, como ela reagiria a este momento? Provavelmente o perdoaria. Ela sempre foi assim. Com a voz trêmula, João continuou, eu fiz um teste de DNA. Lina é minha neta de verdade. Lucas o olhou com surpresa. João continuou, mas este fato não pode ser revelado agora. Já há rumores na empresa de que Lina é minha neta, mas se for confirmado oficialmente, você terá problemas ainda maiores. Se descobrirem que não foi uma contratação privilegiada, mas uma contratação de genro, Lucas fez uma careta. Ele estava certo. Já estava sofrendo com o rótulo de contratação privilegiada, e se o fato de ser genro fosse revelado, todos os seus esforços seriam em vão. Então, o que você propõe? João se levantou e disse, por enquanto vamos manter em segredo. Até que você seja reconhecido por suas habilidades. E eu quero que a Lina também não saiba ainda. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. O som da chuva lá fora preenchia o ar pesado entre eles. Ele pensou em Sofia. Na mulher que sempre acreditou que a sinceridade um dia prevaleceria. Lucas suspirou profundamente. Tudo bem. Mas com uma condição. João ergueu a cabeça. Não conte a Lina até que eu esteja pronto. E eu vou ter sucesso na empresa do meu jeito, com minhas próprias habilidades. Com o verdadeiro marketing que move o coração das pessoas como Sofia sonhava. João assentiu. Os dois homens se encararam.
Um era um pai com saudades da filha perdida, e o outro era um marido tentando proteger o sonho de sua esposa. Havia um abismo profundo entre eles, mas uma pequena ponte chamada Lina os unia. A aliança instável dos dois, compartilhando um segredo, havia começado. Mas eles ainda não sabiam que alguém dentro da empresa os estava mirando. 3 semanas se passaram desde a confirmação do resultado do DNA. Durante esse tempo houve uma grande mudança na empresa. Ricardo Vargas fez uma proposta inesperada na reunião de diretoria. Recomendo o Sr. Lucas Silva como gerente do projeto de parceria tecnológica de condução autônoma com a Schmidt AG da Alemanha. Embora seja um novato, ele tem experiência na Alemanha e estamos em um momento que exige uma nova perspectiva. Os outros executivos ficaram surpresos, mas acabaram concordando com a forte insistência de Ricardo. João aprovou com uma expressão impassível, mas por dentro estava ansioso. Ele não conseguia entender as intenções de Ricardo ao recomendar Lucas. A partir daquele dia, Lucas começou a chamar a atenção da empresa. Artigos sobre o desafio de um jovem talento foram publicados na imprensa, e dentro da empresa, as reações eram uma mistura de expectativa e dúvida. A notícia de que aquele que diziam ser uma contratação privilegiada estava encarregado de um grande projeto gerou reações complexas entre os funcionários. Será que ele realmente tem talento? Ou será que o presidente o está promovendo de forma mais descarada? Lucas trabalhou dia e noite, com todos esses olhares sobre ele. As luzes de seu escritório ficavam acesas até as 2 da manhã, e ele trabalhava nos fins de semana. Ele trocou dezenas de e-mails com a sede alemã, buscando as melhores condições. Ele manteve uma distância deliberada de João, mas quando se cruzavam no corredor, trocavam um apoio silencioso com o olhar. E então chegou a noite 2 dias antes da reunião com a Schmidt AG da Alemanha. A empresa estava vazia, e apenas as luzes de emergência iluminavam fracamente o corredor. Passava da meia-noite quando Ricardo chamou um de seus homens de confiança da equipe de segurança da informação. Com uma ordem de serviço falsa sob o pretexto de uma inspeção de rotina do servidor elétrico, eles se dirigiram à sala de servidores. O ar frio da sala os recebeu. Centenas de servidores funcionavam com um zumbido baixo. Ricardo ordenou que seu subordinado vigiasse o corredor e sentou-se em frente ao console principal. Seus dedos se moveram rapidamente sobre o teclado. Acessando com privilégios de administrador, ele primeiro procurou a pasta pessoal de Lucas. Uma lista de arquivos apareceu na tela. O arquivo da apresentação do projeto alemão estava organizado por versão, e os dados de análise de mercado, especificações técnicas e revisões de contrato estavam todos armazenados sistematicamente. Ricardo abriu cada arquivo verificando o conteúdo. Era evidente o quão meticulosamente Lucas havia se preparado. Brilhante! Uma preparação verdadeiramente perfeita, ele murmurou com cinismo. E então começou a digitar os comandos de exclusão. Não era uma simples exclusão de arquivos, mas uma sobrescrita completa dos dados, tornando a recuperação impossível. A barra de progresso se movia lentamente. 10%, 30%, 50%. Mudando a conexão para o servidor em nuvem, Ricardo também encontrou os arquivos de backup. Lucas os havia salvado em vários locais, em caso de emergência. Mas Ricardo já havia previsto tudo. Ele rastreou cada local de backup e excluiu todos, sem deixar um único para trás. Ele até mesmo verificou a lixeira e as pastas de arquivos temporários, apagando completamente qualquer vestígio. Após concluir o trabalho, ele manipulou os registros do sistema. Apagou seu histórico de acesso e, em seu lugar, criou um relatório de inspeção elétrica e o deixou no sistema. Um álibi perfeito. Ao sair da sala de servidores, sua expressão era de satisfação. Em seguida, Ricardo voltou para seu escritório e fez uma ligação internacional. Na Alemanha deveria ser tarde. Após alguns toques, uma voz familiar atendeu. Senhor Schmidt, aqui é o diretor Vargas. Desculpe a ligação urgente. Ele explicou a situação em inglês fluente. Sua voz estava cheia de preocupação e apreensão.
Recentemente detectamos uma tentativa de vazamento de informações dentro de nossa empresa. Por questões de segurança, gostaria de adiantar a data da reunião. Se possível, que tal realizá-la amanhã de manhã, no primeiro horário? E dada a situação, peço uma avaliação ainda mais rigorosa. Desligando o telefone, Ricardo olhou para a vista noturna lá fora. A primeira armadilha estava pronta. Todos os materiais digitais preparados por Lucas haviam desaparecido, e não haveria tempo para preparar novos até a reunião. Na mesma noite, por volta das 2 da madrugada, Ricardo entrou novamente no prédio da empresa. Desta vez, seu destino era o escritório da equipe de marketing. Com décadas de trabalho naquele prédio, ele conhecia perfeitamente a localização das câmeras de segurança e seus pontos cegos. Ele se movia com a familiaridade de quem anda em sua própria casa. Usando a escada de emergência, ele chegou ao andar da equipe de marketing e entrou silenciosamente no escritório. Mesmo na escuridão, ele encontrou facilmente a mesa de Lucas. Documentos estavam organizados de forma impecável sobre a mesa limpa. Ricardo acendeu uma pequena lanterna e verificou os papéis. No topo estava o relatório final da apresentação. Um documento grosso com mais de 150 páginas. Com as mãos enluvadas, ele o pegou. Na capa estava impresso de forma nítida, proposta de parceria tecnológica com a Schmidt AG da Alemanha. Ele abriu a gaveta e encontrou um pendrive de backup. Algo que Lucas havia preparado para o caso de uma emergência. Ricardo pegou isso também. Agora, Lucas não tinha mais nada. Pobre Lucas Silva! Se preparou tanto, ele murmurou zombeteiramente. No momento em que estava prestes a sair do escritório com todos os materiais, um barulho repentino o fez parar. Alguém estava andando no corredor. Ricardo rapidamente se virou em direção à saída de emergência. Mas talvez tenha sido rápido demais. Ao virar a esquina do corredor apressadamente, ele colidiu de frente com um funcionário novato que estava saindo do trabalho tarde da noite. Com um forte impacto, a pilha de documentos que Ricardo segurava caiu no chão. Mais de 150 páginas se espalharam pelo corredor. Desculpe. O novato se desculpou repetidamente, assustado. Ao reconhecer o rosto de Ricardo na penumbra da luz de emergência, ele ficou ainda mais perplexo. Diretor, sinto muito. Eu não estava olhando para onde ia. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Mas ele não podia causar uma cena ali. Esforçando-se para controlar suas emoções, ele disse em voz baixa: fique quieto e ajude a pegar isso rápido. Os dois começaram a recolher apressadamente os papéis espalhados pelo chão. Enquanto tateavam no escuro, uma única folha fina de papel foi levada pelo vento e deslizou para debaixo de uma fotocopiadora. Na pressa, ninguém anotou. Aquele papel era o resumo dos custos das peças principais e das especificações técnicas. A página mais importante, contendo a essência de toda a apresentação de Lucas. Mas ela ficou escondida na escuridão. Ricardo juntou os papéis de qualquer maneira e saiu apressado. Deixando para trás o funcionário que continuava a se desculpar, ele foi para seu escritório. E então parou em frente a um grande triturador de papel que havia preparado. Ao inserir os documentos na máquina, um barulho alto soou enquanto os papéis eram rasgados em pedaços. Página por página, o esforço de Lucas foi destruído. O pendrive foi esmagado com um martelo várias vezes e seus restos foram descartados em várias lixeiras. Ricardo limpou as mãos com um sorriso satisfeito. Era o plano perfeito. Agora, Lucas teria que enfrentar os compradores alemães sem nenhuma preparação. Sem a revelação de que era genro do presidente, com apenas o estigma de uma contratação privilegiada, não haveria nada que ele pudesse fazer. Mas ele não sabia daquela única folha de papel, escondida na poeira debaixo da fotocopiadora. O destino às vezes começa com o menor dos erros. Na manhã da reunião, Lucas acordou às 5 horas. Já fazia 1 hora que ele descobrira que todos os seus materiais, perfeitamente preparados até o dia anterior, haviam desaparecido. Ele tentou desesperadamente recuperá-los em seu notebook, mas foi inútil.
O servidor em nuvem, os arquivos locais e até mesmo os registros de salvamento automático estavam completamente limpos. Correndo para a empresa, Lucas revirou sua mesa. O relatório impresso e o pendrive de backup que estavam lá até ontem haviam sumido. Ele abriu cada gaveta, verificou cada armário, mas não encontrou nada. Suor frio brotou em sua testa. O relógio já marcava 8h30. Em 30 minutos, ele teria que se apresentar aos compradores alemães, e tudo o que lhe restava era a memória em sua cabeça. Com as mãos trêmulas, Lucas ajeitou a gravata e se olhou no espelho. Um rosto exausto, mas ele não podia desistir. Ele tinha uma promessa a cumprir com Sofia. No corredor a caminho da sala de reuniões, os olhares dos funcionários eram cortantes. Alguns com pena, outros com zombaria. Lucas suportou todos aqueles olhares e abriu a porta da sala. Pessoas de terno estavam sentadas ao redor de uma mesa enorme. O representante da Schmidt da Alemanha e sua equipe, e os executivos do Grupo Alencar. João também estava sentado na cabeceira, mas não cruzou o olhar com Lucas. Era para não revelar a relação entre eles. Quando Lucas se posicionou em frente ao púlpito, a tela do notebook estava em branco. Onde deveria estar o arquivo da apresentação, não havia nada. Um murmúrio percorreu a sala de reuniões. Ricardo Vargas perguntou, fingindo preocupação: Senhor Silva, algum problema? Lucas respirou fundo. E olhando para frente, disse: Peço desculpas. Houve um problema técnico. No entanto, apresentarei o conteúdo que preparei verbalmente. Um clima gélido tomou conta da sala. O representante da Schmidt, com uma expressão de desagrado, mostrou seu tablet. Na tela havia uma manchete sensacionalista. Controvérsia sobre contratação privilegiada da neta do presidente do Grupo Alencar, contrato-chave em risco de fracasso. Este tipo de notícia saiu na imprensa alemã esta manhã. O que está acontecendo aqui? Nós valorizamos o profissionalismo e a confiança. Temos que negociar com alguém que nem sequer está preparado? A voz fria de Schmidt ecoou pela sala. O rosto de Lucas ficou pálido. Ele tentou falar, mas sua garganta parecia fechada e nenhum som saiu. Os olhares dos executivos ao redor eram afiados. Eram olhares que já previam o fracasso. Gostaria de uma explicação. Por que você está aqui sem nenhuma preparação? Schmidt perguntou, cruzando os braços. Lucas cerrou os punhos. Ele queria dizer que alguém o havia sabotado deliberadamente, mas não podia fazer tal acusação sem provas. Soaria apenas como uma desculpa. Foi então que João falou. Um momento. Todos os olhares se voltaram para o presidente. Com uma expressão impassível, João olhou para Lucas. Lucas leu emoções complexas em seu olhar. Uma mistura de pesar, desculpa e uma resignação de que não havia nada a fazer. Senhor Silva, dou-lhe 5 minutos. Se tiver algo a mostrar, mostre. Essa foi a maior ajuda que João pôde dar. Mais do que isso levantaria suspeitas. Lucas curvou a cabeça em agradecimento. 5 minutos. Ele tinha que encontrar algo em apenas 5 minutos. Mas o que ele poderia fazer? Com tudo que preparou por 3 semanas desaparecido, não havia como reverter a situação, a menos que um milagre acontecesse. Com o coração em desespero, Lucas saiu da sala de reuniões. Parado no corredor, encostado na parede, suas pernas tremiam. É o fim? O sonho de Sofia, o futuro de Lina, tudo desmorona aqui? Lágrimas se formaram em seus olhos, mas ele não podia chorar. Ainda era muito cedo para desistir. Prestes a desmoronar no corredor, Lucas cerrou os punhos e se recompôs. Os 5 minutos estavam quase no fim. Mesmo sem nada, ele tinha que fazer alguma coisa. Tinha que falar, pelo menos, o que estava em sua cabeça. Com as pernas trêmulas, ele se dirigiu de volta à sala de reuniões. Enquanto isso, naquela mesma hora, Lina havia assado biscoitos para o pai desde cedo. Com a ajuda da vizinha, conseguiu colocá-los em uma linda caixa. Mesmo com sua mente infantil, ela sabia que hoje era um dia importante para seu pai.
Ela o vira trabalhando até tarde da noite por vários dias. Ao entrar no lobby da empresa, Lina cumprimentou o segurança. A essa altura, todos a conheciam. Ela pegou o elevador até o andar do escritório de seu pai. Mas a mesa estava vazia. Lina inclinou a cabeça confusa e saiu para o corredor. Foi então que, ao passar pela fotocopiadora, algo chamou sua atenção. A ponta de um papel branco aparecia na fresta debaixo da máquina. Curiosa, a menina se ajoelhou e estendeu sua pequena mão. Com os dedos, puxou o papel cuidadosamente. Tirando o papel empoeirado, Lina o limpou e olhou. No topo, o nome e autor, Lucas Silva, estava escrito de forma clara. O rosto da menina se iluminou. É o nome do papai. Acho que ele perdeu. Lina não sabia o quão importante era aquele documento, mas pensou que era um papel importante de seu pai. Colocou-o cuidadosamente debaixo da caixa de biscoitos e foi procurar seu pai novamente. Um funcionário que passava disse que ele estava em uma reunião importante na grande sala de conferências. Quando Lucas entrou novamente na sala, as expressões de todos pareciam já ter chegado a uma conclusão. Era uma atmosfera fria que confirmava o fracasso. Lucas se posicionou em frente ao púlpito, ainda de mãos vazias. No momento em que ia abrir a boca, a porta da sala de reuniões se abriu discretamente. Um rostinho apareceu. Era Lina. A atmosfera tensa fez a criança hesitar por um momento, mas ao ver o rosto tenso do pai, ela tomou coragem. O som de seus pequenos passos quebrou o silêncio. Papai, Lina chamou com uma voz alegre. Todos os olhares se voltaram para a menina. O rosto de Ricardo se contraiu por um instante, e João tentou esconder sua surpresa. Lucas, perplexo, se aproximou de Lina. Lina, o que você está fazendo aqui? Força, papai. Eu encontrei o seu tesouro. Lina colocou a caixa de biscoitos no chão e tirou o papel dobrado de debaixo dela. Entregando-o ao pai depois de tirar a poeira, seu rosto exibia um sorriso orgulhoso. No momento em que Lucas pegou o papel e o desdobrou, seus olhos se arregalaram. Resumo dos custos das peças principais e especificações técnicas. Era a página mais importante, contendo a essência de toda a apresentação. Com isso, ele poderia extrair o resto de sua memória. Onde você achou isso? Estava debaixo da fotocopiadora. Achei que o papai tinha deixado cair. Um murmúrio percorreu a sala. Com as mãos trêmulas, Lucas pegou o papel e voltou ao púlpito. Seu olhar havia mudado completamente. De desespero para esperança, de desistência para desafio. Naquele momento, Lina pegou a caixa de biscoitos e se aproximou de Schmidt. O avô alemão de expressão dura a assustava, mas a menina sorriu brilhantemente e ofereceu os biscoitos. Vovô, coma isso também. Eu que fiz. Dá força. Schmidt ficou momentaneamente surpreso com a atitude inesperada da criança. Ao pegar o biscoito da mãozinha dela, sua expressão começou a suavizar. O sorriso inocente da criança pareceu aquecer um pouco o ar frio da sala. Obrigado, disse Schmidt, dando uma mordida no biscoito com um pequeno sorriso. Este breve momento foi precioso para Lucas. Ele rapidamente organizou seus pensamentos com base no resumo. Agora era a hora de contra-atacar. Lucas se posicionou novamente em frente ao púlpito. A única folha de papel em sua mão parecia ter o peso de 1000. Ele respirou fundo e olhou ao redor da sala. Os olhares ainda eram frios, mas a expressão de Schmidt, comendo o biscoito que Lina lhe dera, estava um pouco mais suave. Primeiramente, peço desculpas pela confusão causada pela minha falta de preparação. No entanto, o que vou apresentar a partir de agora é uma nova visão que vai além de uma simples parceria tecnológica. A voz de Lucas ecoou pela sala. O tremor havia sumido, substituído por uma voz cheia de convicção. Com base no resumo, ele começou a despejar todos os dados que tinha em sua mente. Quando a proeza tecnológica da Alemanha e a capacidade de inovação do Brasil se encontram, não estamos apenas construindo carros. Estamos criando anjos da guarda que protegem a vida das pessoas. Lucas caminhou até o quadro branco e pegou uma caneta.
Não havia slides de apresentação, mas sua mão desenhava números e gráficos precisos. Do custo das peças à previsão de participação de mercado, tudo fluía de sua mente. O cerne desta tecnologia não é a eficiência. É a segurança. Minha esposa faleceu em um acidente de carro. Naquele momento eu percebi que a tecnologia, no final, existe para proteger as pessoas que amamos. A confissão sincera de Lucas começou a mudar a atmosfera da sala. Sua apresentação não era uma mera enumeração de informações. Era uma história que movia o coração das pessoas, um processo que dava alma à tecnologia. Schmidt se inclinou para a frente. Pela primeira vez, ele mostrava um interesse genuíno. Lucas não perdeu essa mudança e continuou a falar com ainda mais paixão. A Alemanha busca a perfeição tecnológica. O Brasil busca a inovação rápida. Mas se trabalharmos juntos, podemos criar uma tecnologia que é ao mesmo tempo perfeita e inovadora e, acima de tudo, que coloca as pessoas em primeiro lugar. Enquanto ouvia a apresentação de Lucas, João foi transportado para o passado. A imagem de Sofia, 20 anos atrás, na mesma sala de reuniões, se sobrepôs. O dia em que sua filha, recém-formada na faculdade, fez sua primeira apresentação como estagiária na empresa de seu pai. Pai, marketing não é sobre vender coisas. É sobre mover o coração das pessoas. Naquela época, o olhar de Sofia era exatamente como o de Lucas agora. Aquele olhar que brilhava com paixão e convicção. Mas naquela época, João havia dito friamente: deixe de sentimentalismo. Negócios se fazem com números. As lágrimas nos olhos de sua filha, sua expressão de desapontamento. Esse foi o começo do abismo entre pai e filha. O coração de João se apertou. Só agora ele percebia. Sofia estava certa. E Lucas estava continuando o sonho de Sofia exatamente como era. João enxugou discretamente os olhos. Ninguém ao redor percebeu, mas lágrimas se formaram em seus olhos. Enquanto a apresentação de Lucas continuava, as expressões dos outros executivos também começaram a mudar. O olhar que antes estava cheio de dúvida, gradualmente se transformou em admiração. Até mesmo Ricardo não conseguiu esconder sua expressão de ansiedade. Concluindo, este projeto não é um simples contrato. É uma parceria para construir o futuro juntos. É o encontro do artesanato alemão e do espírito desafiador brasileiro para escrever uma nova história. Quando Lucas terminou sua apresentação, um breve silêncio tomou conta da sala. E então, Schmidt se levantou lentamente. Sua expressão era completamente diferente. Não era mais a de um empresário frio, mas o rosto de uma pessoa genuinamente comovida. Com Schmidt de pé, o olhar que ele dirigiu a Lucas não continha mais dúvida. Ele começou a aplaudir lentamente. Duas vezes o som dos aplausos, cada vez mais rápido, encheu a sala de reuniões. Toda a equipe alemã se levantou para aplaudir, e os executivos do grupo Alencar seguiram, um a um. Apenas Ricardo aplaudiu forçadamente, tentando esconder sua expressão de ansiedade. Schmidt se aproximou de Lucas. Seus passos eram firmes e seu rosto exibia uma admiração sincera. Excelente, Sr. Silva. No último mês, revisamos inúmeros dados e especificações técnicas, mas hoje vimos em você a coisa mais importante. A filosofia. Schmidt tirou de sua pasta o memorando de entendimento da parceria tecnológica que já havia preparado. E então pegou sua caneta tinteiro e assinou. Seus movimentos eram decisivos, sem hesitação. Este contrato, eu não quero fazê-lo com o Grupo Alencar, mas com você. Acredito que você liderará este projeto até o fim. De uma crise de vida ou morte, ele havia conquistado um contrato de bilhões. Os executivos que até então o criticavam correram para apertar sua mão como se nada tivesse acontecido. As felicitações choveram, mas Lucas ainda não conseguia acreditar. A camisa encharcada de suor grudava em suas costas e suas pernas ainda tremiam. Lina correu para os braços do pai. Lucas a abraçou com força e sussurrou: "Obrigado, meu anjo. Você salvou papai." No fundo da sala, João, que observava tudo, fez um sinal discreto para seu chefe de gabinete.
Seu rosto estava cheio de orgulho e admiração por seu genro. Mas ao mesmo tempo seu olhar era afiado. Uma luz sombria que pressentia a tempestade ainda maior que estava por vir. O chefe de gabinete saiu silenciosamente da sala e fez uma ligação. Sua voz era baixa e firme. Preparem-se imediatamente. Ordens do presidente. Antes mesmo que a excitação pela assinatura do contrato se dissipasse, um anúncio urgente foi enviado a todos os funcionários do Grupo Alencar. A intranet da empresa e os celulares de todos os funcionários receberam a notificação simultaneamente. Urgente, hoje às 17 horas, coletiva de imprensa especial do presidente João Alencar. Todos os funcionários devem assistir à transmissão interna. Os escritórios começaram a murmurar. Funcionários que tomavam café, pessoas que almoçavam, todos pegaram seus celulares para verificar o anúncio. O chat interno da empresa explodiu em instantes. Coletiva de imprensa de repente? O que será? Para anunciar o sucesso do contrato com a Schmidt. É muito repentino para isso. Tem algo estranho aí. Funcionários começaram a se reunir em frente aos grandes monitores instalados em cada andar. Normalmente estariam se preparando para ir para casa ou finalizando o trabalho, mas hoje era diferente. Todos olhavam para a tela com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Enquanto isso, Lucas foi levado pelo chefe de gabinete para uma sala de espera ao lado do local da coletiva de imprensa. De mãos dadas com Lina, sua expressão era de confusão. Chefe, o que está acontecendo? Por que estamos aqui? O chefe de gabinete respondeu com uma expressão impassível. É a vontade do presidente. Por favor, aguarde um momento. Deixado na sala de espera, Lucas abraçou Lina com o coração ansioso. A criança, sem saber de nada, dormia em seus braços. Lucas sentiu seu coração bater forte com um pressentimento inexplicável. Ricardo Vargas recebeu a ligação em seu escritório. A instrução era para que ele se sentasse ao lado do presidente. Um sorriso de satisfação se espalhou por seu rosto. Ele tinha certeza de que seria uma ocasião para celebrar sua contribuição para o contrato de hoje. Ele se iludiu, pensando que seria apresentado como o herói que salvou a empresa ao impedir o fracasso de Lucas. Ricardo se olhou no espelho, ajeitou a gravata e se dirigiu à coletiva de imprensa com ar de triunfo. Ao passar pelos subordinados no corredor, lançou-lhes um olhar de superioridade. Era uma ilusão perfeita. Às 5 da tarde, as cortinas se abriram no auditório principal da sede do Grupo Alencar. Dezenas de jornalistas esperavam com suas câmeras, prontos para disparar os flashes. Várias câmeras de transmissão interna também estavam instaladas. No grande telão atrás do palco, o logotipo do Grupo Alencar brilhava. Quando João subiu ao pódio, o auditório inteiro prendeu a respiração. Sua expressão era mais solene do que o habitual e seu olhar, decidido. Parado em frente ao microfone, ele percorreu o auditório com o olhar. Os jornalistas, as câmeras e na primeira fila Ricardo sentado com ar de confiança. Hoje, o Grupo Alencar tem o prazer de anunciar a assinatura bem-sucedida de um contrato de parceria tecnológica de condução autônoma com a Schmidt AG da Alemanha. Aplausos irromperam. Os jornalistas começaram a tomar notas e os flashes das câmeras dispararam. João levantou a mão para pedir silêncio. Este feito monumental foi possível graças ao funcionário da equipe de marketing global, Lucas Silva, que demonstrou competência e integridade excepcionais em meio a uma crise quase impossível. A um sinal de João, uma porta lateral se abriu e Lucas entrou, de mãos dadas com Lina. Os flashes dos jornalistas se voltaram para eles. Lucas estava confuso, e Lina se escondeu atrás do pai, ofuscada pela luz. Mas a voz de João de repente se tornou pesada. A atmosfera do auditório mudou em um instante. Hoje, junto com esta notícia gloriosa, estou aqui para revelar pessoalmente uma verdade vergonhosa sobre o Grupo Alencar. Os jornalistas murmuraram, e os funcionários que assistiam à transmissão prenderam a respiração. João fez uma pausa e então fez a declaração bombástica. Os rumores de privilégio em torno do funcionário Lucas Silva são metade verdade e metade mentira. É verdade que ele é uma pessoa especial para mim.
Ele é o marido da minha única filha, a falecida Sofia Alencar. O senhor Lucas Silva é meu genro, e esta criança, Lina Silva, é minha única neta. O auditório virou um caos. Os jornalistas se levantaram em uníssono e os flashes das câmeras explodiram. Os funcionários que assistiam à transmissão ficaram de boca aberta, olhando para a tela. Lucas congelou no lugar, e o rosto de Ricardo ficou branco como papel. No entanto, o que ele recebeu não foi privilégio. João elevou a voz. Através do caos, sua voz ecoou por todo o auditório. Foi apenas a conspiração desprezível de alguém que usou meu erro do passado para esmagá-lo e levar a empresa à crise. A um sinal de João, o logotipo do Grupo Alencar desapareceu do telão e um vídeo nítido começou a ser reproduzido. Eram imagens de câmeras de segurança. A cena de Ricardo entrando na sala de servidores no meio da noite, roubando documentos do escritório de Lucas. Ele se achava seguro nos pontos cegos, mas havia câmeras adicionais instaladas sem seu conhecimento. Em seguida, uma transcrição de áudio foi revelada. O conteúdo da ligação em que Ricardo vazava informações falsas para os compradores alemães, os e-mails em que ele fazia denúncias falsas a jornalistas. Provas irrefutáveis foram apresentadas uma após a outra. Ricardo, sentado na primeira fila, levantou-se abruptamente. Seu rosto estava desfigurado pelo terror. Ele tentou fugir, mas a equipe de segurança já bloqueava as saídas. O Grupo Alencar não tolera quem trai a confiança. O diretor executivo Ricardo Vargas está demitido de todos os seus cargos a partir de hoje, e solicitaremos formalmente uma investigação às autoridades judiciais. A equipe de segurança se aproximou e agarrou os braços de Ricardo, que estava atordoado. Ele tentou resistir, mas foi inútil. Sua imagem sendo arrastado para fora, na frente de centenas de pessoas, era patética. As câmeras não perderam a cena. Depois que Ricardo foi levado pela equipe de segurança, um silêncio chocante tomou conta do auditório por um momento. João desceu lentamente do pódio. Inúmeras câmeras seguiram todos os seus movimentos, mas ele não se importou. Ele caminhava olhando apenas para um lugar. João parou em frente a Lucas, que estava atordoado, e Lina, que estava assustada. Em seus olhos havia o arrependimento dos anos passados e o anseio por um novo começo. Levantando lentamente a mão trêmula, João segurou o ombro de seu genro pela primeira vez. E então, abaixou-se para acariciar suavemente a cabeça de sua neta. Finalmente! Finalmente nos tornamos uma família, a voz de João tremeu. Diante de toda a nação e de todos os funcionários, os três finalmente se uniram como uma família. Os flashes das câmeras dispararam, mas eles olhavam apenas um para o outro. Uma semana depois, outra coletiva de imprensa foi realizada na sede do Grupo Alencar. Desta vez, a atmosfera era completamente diferente. Sob uma iluminação quente, um pódio decorado com flores foi preparado, e ao fundo, as palavras Fundação Esperança Sofia e Lina estavam escritas em letras grandes. Quando João se posicionou em frente ao microfone, sua expressão era visivelmente diferente da de uma semana antes. A imagem do frio rei de gelo havia desaparecido, dando lugar ao rosto de um pai e avô. Hoje anuncio a criação de uma fundação, para a qual doarei metade de todo o meu patrimônio. Os jornalistas murmuraram. Metade de seu patrimônio? Isso significava bilhões. João respirou fundo e continuou. O nome desta fundação é uma homenagem à minha filha perdida, Sofia, e à minha neta recém-encontrada, Lina. Seu principal objetivo é apoiar a educação e o futuro de crianças de famílias monoparentais. A voz de João era sincera. Ele olhou diretamente para a câmera e confessou seus erros. Passei minha vida inteira buscando apenas dinheiro e poder. Nesse processo, perdi o que era mais precioso. Perdi minha filha e nem sabia da existência de minha neta. A partir de agora, dedicarei o resto da minha vida a proteger pessoas, não dinheiro. Ao lado do pódio, Lucas e Lina estavam sentados. A expressão de Lucas era complexa. Ele não o havia perdoado completamente, mas sentia a sinceridade de João. Lina olhava com curiosidade para João, a quem agora chamava de vovô. Após a coletiva de imprensa, João se aproximou de Lucas.
Gostaria que você se tornasse o chefe da recém-criada sede de estratégia de marketing global. Lucas ficou surpreso. De funcionário novato a chefe de sede de repente. Mas o olhar de João era sério. Com este incidente, suas habilidades foram mais do que provadas. E mais importante, você é o único que pode realizar o marketing com que Sofia sonhava, o verdadeiro marketing que move o coração das pessoas. Lucas pensou por um longo tempo e depois assentiu. Para cumprir sua promessa a Sofia, ele tinha que aceitar a posição. Após o anúncio da fundação, os três subiram juntos ao pódio. João estendeu a mão sem jeito, e Lucas a segurou. O aperto de mão dos dois homens era firme, mas caloroso. Era mais um novo começo do que uma reconciliação. Foi então que Lina juntou as mãos dos dois com sua mãozinha. E então, tocando o colar de estrela em seu pescoço, ela disse: "Vovô, a mamãe está sorrindo lá do céu." Naquele momento, lágrimas escorreram dos olhos de João. Ele não conseguiu mais segurá-las. Ele, que nunca chorou em sua vida inteira, estava chorando na frente de inúmeras câmeras, mas não sentia vergonha. Eram lágrimas de arrependimento e de gratidão. Alguns meses depois, em uma tarde de domingo, os três passeavam juntos no Parque Ibirapuera. Lina ia na frente de bicicleta, enquanto Lucas e João caminhavam lado a lado atrás dela. Presidente. Não, sogro. Se a Sofia estivesse viva, ela estaria muito feliz, disse Lucas com cuidado. A mudança de presidente para sogro era recente. Estaria sim. Mas sou grato por ter conhecido minha neta, mesmo que tarde. E por ter um genro como você. Vendo os dois caminhando de longe, pareciam apenas uma família comum. Não o presidente de uma grande corporação ou um chefe de sede promissor, mas apenas um avô e um pai. Lina parou a bicicleta e se virou gritando: "Vovô! Papai! Venham rápido! Tem uma flor linda aqui." João e Lucas se olharam e sorriram. E caminharam juntos em direção a Lina. O colar de estrela brilhava sob o sol. Como se do céu, Sofia os estivesse abençoando. Este era o novo